A história de Daniel na cova dos leões. Há muitos anos, na cidade da Babilônia, havia um homem chamado Daniel. Ele era muito sábio, justo e amava a Deus de todo o coração. Por isso, ele sempre orava e confiava em Deus para guiá-lo em todas as situações. Daniel era tão bom em tudo que fazia que o rei Dário, o rei da Babilônia, o escolheu para ser um de seus principais conselheiros. O rei confiava tanto em Daniel que decidiu colocá-lo como o líder de todo o reino, acima de todos os outros conselheiros. Isso deixou alguns deles com muita inveja. Esses homens maldosos queriam encontrar um jeito de se livrar de Daniel, mas não conseguiam achar nada de errado no que ele fazia. Daniel sempre se comportava de maneira honesta e obedecia às leis do rei. Então, esses conselheiros invejosos tiveram uma ideia. Como sabiam que Daniel orava ao seu Deus todos os dias, eles pensaram em usar isso contra ele. Eles foram até o rei Dário e disseram: Ó, grande rei, você deveria fazer uma lei para que, durante 30 dias, ninguém possa orar a nenhum deus ou pessoa, exceto a você. Se alguém desobedecer, será jogado na cova dos leões. O rei, sem perceber que estavam tentando prejudicar Daniel, achou a ideia boa e assinou a lei. Agora, ninguém poderia orar a outro deus ou pessoa que não fosse o próprio rei. Se alguém quebrasse essa regra, seria jogado na cova dos leões, onde ficavam leões ferozes e famintos. Quando Daniel ouviu falar da nova lei, ele não teve medo. Sabia que o mais importante era continuar fiel a Deus, mesmo que isso fosse perigoso. Então, como fazia todos os dias, Daniel foi para o seu quarto, abriu as janelas em direção a Jerusalém, ajoelhou-se e orou a Deus 3 vezes por dia. Os homens invejosos estavam espiando Daniel, e quando o viram orando, correram até o rei Dário. Ó rei, Daniel desobedeceu sua lei. Ele continua orando ao seu Deus. Agora, você deve jogá-lo na cova dos leões, como diz a lei. O rei ficou muito triste quando soube disso, pois gostava muito de Daniel. Ele tentou de todas as maneiras encontrar um jeito de salvar Daniel, mas a lei não podia ser mudada. Então, com o coração pesado, o rei ordenou que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Antes que Daniel fosse levado, o rei disse: Que o Deus a quem você serve fielmente te salve, Daniel. Daniel foi jogado na cova, e uma grande pedra foi colocada na entrada. Lá dentro estavam os leões ferozes, prontos para atacar. Mas Daniel continuou orando e confiando em Deus. Naquela noite, o rei Dário não conseguiu dormir. Ele estava preocupado com Daniel e se sentia culpado por ter sido enganado. Logo pela manhã, o rei correu até a cova dos leões e, com uma voz trêmula, chamou: Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus foi capaz de salvá-lo dos leões? E então, para a surpresa e alegria do rei, Daniel respondeu lá de dentro: Ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum porque Deus sabe que sou inocente. O rei ficou muito feliz e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o retiraram, perceberam que ele estava completamente ileso, sem nenhum arranhão. Deus havia protegido Daniel porque ele permaneceu fiel. O rei, então, mandou prender os homens invejosos que tinham tramado contra Daniel e ordenou que fossem jogados na cova dos leões. E os leões os atacaram imediatamente. Depois disso, o rei Dário escreveu uma nova lei, dizendo que todos no reino deveriam respeitar e adorar o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo que salva e realiza grandes milagres. Lições da história. Essa história nos ensina que, assim como Daniel, devemos confiar em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Quando somos fiéis e permanecemos firmes em nossa fé, Deus cuida de nós e nos protege, mesmo quando tudo parece impossível.